Olá, pessoal, bom dia, saudações a todos. Espero que vocês tenham ido bem na prova, tenham feito boa prova no sábado. Espero também que todo mundo tenha postado o trabalho, né, a PI. Hoje a gente vai fazer a revisão da aula 9 a 12. Eu sei que a aula 12 não foi ainda disponibilizada, vai ser só na sexta-feira, mas como eu já tinha agendado, eu fiquei assim meio insegura de trocar a data. Eu achei que era melhor fazer dentro do agendamento esperar que vocês ainda tivessem essa aula 12, tá? Mas, de qualquer maneira, vocês podem assistir semana que vem essa web, né, depois da postagem da aula 12, tá bom? Bom, aula 9, melhorando as habilidades comunicacionais. Essa aula, eu tô chupando uma pastilha, pessoal, porque eu tô com uma dor na garganta. Ontem, eu passei muito mal com gripe. Então, hoje eu tô assim, abaixo de chá, remédio, pus um lencinho aqui no meu pescoço, por conta da dor. Bom, a palavra comunicação, ela vem de comungar, né? Comungar com alguém, né? E muitas pessoas estudaram o canal de comunicação. Muitas. No livro de vocês, no material de vocês, o estudioso que o autor do livro traz é de Channel, modelo de comunicação de Channel, tá? Mas tem muita gente que estudou, né? Esse que ela traz é o Claude Shannon. Ele foi, na verdade, matemática, ele nem era da área de linguagem, mas ele também falou da complexidade da linguagem, tá? Acho que ele, por estudar tanto matemática, queria meio que provar que a matemática também comunica, de certa forma comunica mesmo, né? Então, ele também traz esse modelo de canal de comunicação, de habilidades comunicacionais, tá? Bom, quais são esses canais? Então, a gente tem emissor ou remetente, né? Quem fala, receptor, quem recebe, mensagem, aquilo a que a mensagem se refere, o canal, o meio que permite a passagem da informação do emissor ao receptor, o código, no caso a língua portuguesa, aqui no nosso caso, né? E a reação é o feedback da mensagem. Então, a gente tem aqui, ó, na página 4, esse modelo de comunicação de Shannon, tá? Que é um modelo aplicável, né, também. Na verdade, todos eles usam mais ou menos esse tipo de elementos, todos os estudiosos, né? Em que cada um se baseou em uma teoria diferente, tá bom, gente? Então, essa palavra reação aqui embaixo, seria o feedback, a devolutiva, que todo mundo que decodifica, que entende uma mensagem, ela vai ter uma reação perante aquilo, né? Para voltar ao seu interlocutor, nem que seja com silêncio. Silêncio também comunica, né? Aqui, eu trouxe um pedacinho da música da Elis Regina, Alô, Alô, Marciano, né? Foi gravada, se eu não me engano, foi escrita por Rita Lee, mas foi gravada por vários cantores, e Elis Regina também gravou. Então, isso aqui é um exemplo de função fática, ou seja, que está testando o canal de comunicação. Por exemplo, quando eu estou aqui falando com vocês, eu falo, gente, vocês estão me ouvindo? Alô, alô, vocês estão me ouvindo? Isso é uma função fática, tá? Eu estou perguntando se o canal está certo, se vocês estão me entendendo, tá bom? Bom, linguagem verbal e não verbal, né? A verbal é escrita ou falada, e a não verbal é quando não tem a utilização do verbo, da palavra. Só imagem, né? Sinal, símbolo e tudo mais. Bom, vamos lá. Função referencial é aquela função que é focada na mensagem, tá? Na informação. Emotiva é quando a gente tem a primeira pessoa, que a primeira pessoa está sendo o foco daquela mensagem, tá? Função conativa-apelativa é aquela quando tem, geralmente, um vocativo, né? Eu estou apelando para alguém alguma coisa. A função fática é aquela que eu falei da música da Elis Regina. E a metalinguística é um código, tá? Então, por exemplo, esse filme aqui, Lisbela e o Prisioneiro, é um filme altamente metalinguístico. Por quê? Porque é um filme que fala de filme. Quando tem um samba que fala de samba, poema que fala de poema, são textos metalinguísticos, tá? Então, voltando aqui rapidinho. Frase é qualquer enunciado linguístico com sentido acabado. Então, por exemplo, eu falo assim, fogo, não tem verbo, né? Mas se eu gritar fogo,
todo mundo vai entender que está pegando fogo. Então, é uma frase, ela tem poder de comunicação, tá? Bom, depois, a função poética é aquela que põe em evidência a forma da mensagem, ou seja, que se preocupa mais em como dizer do que com o dizer, né? A função poética é aquela que está preocupada mais com a catarse, né? É bem a função da literatura. Não é a mensagem, a preocupação de quem escreve. É como é passada a mensagem, tá? Bom, figuras de linguagem que aparecem no material de vocês são metonímia, hipérbole, personificação e ironia. Isso aqui é matéria de ensino fundamental, né, gente? Nem de médio não é, tá? Duas cabeças pensam melhor que uma. Não é duas cabeças, são duas pessoas, né? Hipérbole, aquela aula leva uma eternidade. Aula nenhuma, por mais que demore, não leva uma eternidade, é um exagero, né? Personificação, como é que uma casa vai ouvir o meu cumprimento? Ironia, que bela porcaria, quer dizer, sendo irônica, né? Bom, aí, depois, ainda nessa aula, depois que ele fala das figuras de linguagem, ele vai falar de um elemento importante que é a informatividade, que é a informação, né? Existe comunicação quando a gente entende a informação que estão passando para a gente. Então, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos de jornal, tá? Se eu falar assim, eu tenho isso aqui, que é uma tela, chamada A Última Cena do Leonardo da Vinci. Só que eu tenho aqui a Dilma e outros políticos. O que será? Quem pintou isso aqui? Quem fez essa imagem? Por que ela foi recorrer lá à Santa Ceia? A Última Ceia, quer dizer. Né? Colocando a Dilma no lugar de Jesus Cristo. Né? Aqui, essa imagem do Lula com a imagem da Medusa. Medusa é uma personagem da literatura grega, da mitologia grega, que diz que quando alguém olha para ela, se transforma em pedra. Então, quer dizer, por que colocaram o Lula assim com esse monte de cobra na cabeça? Né? E a Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci também, na propaganda da Bombril. Né? Olha lá, Bom Biju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima, porque foi uma obra-prima que o Leonardo da Vinci fez, né? E aqui, né, o desenho americano na Abbey Road, que é uma avenida, uma rua muito famosa lá na Inglaterra, em Londres, onde os Beatles gravaram um LP, né? Fica bem aqui, no estúdio onde os Beatles gravaram esse LP. Né? Então, tudo isso fica muito mais fácil para o leitor entender a mensagem quando ele tem esse contexto. Por isso que, só retomando Paulo Freire, né, essa contexto, a sabedoria de mundo, a leitura de mundo do aluno, fica mais fácil quando tem acesso a essas informações. Isso é chamado de informatividade. Né? A comunicação mais eficiente ocorre quando se encontra um meio termo entre a necessidade de ser original e a necessidade de se fazer entender. Tá? Bom, aula 10, avaliação entre oralidade e escrita. É muito interessante essa aula, porque eu acho que assim, isso já está nos PCNs, vem com muita força agora na Base Nacional Comum Curricular, muita força, a importância de analisarmos, avaliarmos, ensinarmos a oralidade para nossos alunos. Pensamos muitas vezes que nossos alunos, por falarem a língua portuguesa, não precisam ter aula de oralidade, precisam, tá? E eu achei bacana que o material de vocês traz isso. Então, ele fala assim, a avaliação diagnóstica feita antes das aulas, a formativa ao longo, né, das aulas, e a somativa é aquela progressiva, quantitativa, feita no fim do processo. Por exemplo, o Enem. O Enem é classificatório, é somativo. Né? Uma provinha Brasil, é somativa, é classificatório. Tá bom? Então, aqui são os textos orais. Debates, painéis de discussão, júri simulado, né? Aqui, eu achei bacana que eu fiz essa atividade, eu usei essa proposta da autora de vocês, da autora do material de vocês, para aplicar para meus alunos. Teve um ano que eu fiz isso, eu dava aula no 9º ano, e eu fiz isso. Sabe o que eu fiz? Eu
como eu tinha que trabalhar gênero oral com meus alunos, eu simulei um júri simulado, né? Então, eu elenquei aqui mais ou menos o que está no material de vocês e o que eu fiz. Eles leram o livro Cristiane F., Drogada e Prostituída, né? E aí eu coloquei uma menina, né, fazendo o papel da Cristiane F., o restante da classe sentados como na função de júri, né? Uma ilustração mesmo de um julgamento, né? E ela tinha o promotor e tinha o advogado. E aí tinha aquela questão de um defendia a Cristiane F., outro acusava, e foi muito bacana, porque eles treinaram muito a oralidade com a leitura desse livro e com esse júri simulado, sabe? Foi bem bacana. Então, assim, os alunos se preparam previamente para defender o tema com argumentos convincentes, dar um tempo inicial para que os alunos socializem suas informações no grupo antes do início do debate. A partir daí, cada grupo lança a sua tese inicial, definindo seu ponto de vista na medida em que surjam réplicas e tréplicas. Então, eles aprenderam toda a estrutura de um júri simulado, né? E, além disso, eles tinham que ler o livro, né, para poder fazer, interpretar, tinham que conhecer bem a obra, e montar os argumentos deles, né? Redigir, porque eles podiam ter uma colinha, você pode ter uma colinha, né? Mas só que eles tinham que preparar essa colinha. Então era uma maneira deles também treinarem a escrita e a oralidade e a argumentação, né? Foi bem bacana. Então aqui está a ilustração do julgamento, que está no livro de vocês, né? E aqui as funções dos participantes, o juiz, o advogado de acusação, o advogado de defesa e as testemunhas, né, que falam a favor ou contra o réu, de acordo com o que tiver sido combinado, né? Então, o resto da classe eram as testemunhas, então eles tinham que ter argumento para defender ou acusar, né? O corpo de jurados, né, e o público, tá? Também tinha o público. Então, assim, como era uma sala de quase 30 alunos, teve público para todo esse corpo aí de personagens, né? Para todo esse elenco, tá? Isso, gente, eu usei Cristiane F. porque meus alunos já eram do nono ano, claro. Para quem, por exemplo, quem já é coordenador pedagógico, pode sugerir isso, né? Lá na escola onde trabalha. Ou quem acha que é um livro muito denso, muito forte, né, inadequado, pode pensar num outro livro, num outro personagem, mas é bem bacana para trabalhar a questão de oralidade. Ou às vezes é uma notícia de jornal, sabe? Você pega uma coisa que está sendo veiculada no jornal e faz júri simulado, também é bem bacana, tá? Na hora de avaliar a produção escrita, o aluno fez rascunho, ele conhece o gênero solicitado, o texto apresenta problemas de ordem formal, mais questão de frase, ortografia, concordância, paragrafação concordante com o gênero. Avaliação dialógica, a reflexão, o debate e a reescrita. Então aqui, o professor não é só mediador, mas um facilitador da reflexão sobre a escrita e o leitor crítico, pelo que o aluno poderá se conscientizar de que a obra escrita é para ser lida, de que é preciso estabelecer pontos com o leitor. O professor pode optar por um espírito punitivo ou colaborativo e mediador. Correção é um processo de reconstrução do texto, junto com o aluno, incentivando a se autocorrigir e fazer revisão do seu próprio texto. O aluno torna-se corresponsável pela correção. Isso é muito importante, eu acho muito legal. O aluno torna-se corresponsável pela correção. O saber do professor há de servir menos à transmissão e cobrança de conteúdos curriculares e mais a um processo de discussão, questionamento, formulação de hipóteses e sistematizações pedagógicas. Depois, como elaborar avaliações em língua portuguesa? Então, a gente tem que, o material de vocês traz essa estátua de Atenas no Partenon, né? Porque ele traz, o livro de vocês traz um texto para evaluar, fazer uma prova, que é a lenda de Aracne, que é a lenda da aranha, né? Então, aqui, eu coloquei, né, aqui essa estátua e o Panternon também, né, lá na Grécia. Bom, então, aqui, o que é mito? É um texto de tradição, tem um caráter simbólico, né? Por exemplo, o mito da caverna tem uma simbologia aí, né? Então, ele tem que explicar a origem das coisas,
né? Sobretudo de conhecimento e sabedoria, mais voltada para a questão filosófica. Então aqui ele dá algumas dicas. Como que você faria esse trabalho? Ele passaria um vídeo sobre a origem da aranha, depois contaria esse mito, a lenda de Aracne. Algumas crianças voluntárias poderiam discutir, reconstruir o texto, né? E uma coisa que eu acho importante também nessa aula é que ele fala da diferença entre a compreensão e a interpretação, né? As crianças podem produzir alguma coisa de acordo com o seu talento. As atividades poderiam migrar para um portfólio, por exemplo. E quando ele fala de compreensão e interpretação, é porque é diferente mesmo. A compreensão, gente, é quando o aluno, quando o indivíduo compreende algo cuja informação está lá no texto. Não está fora do texto, está dentro do texto, tá? Quando está fora do texto, é uma interpretação, é mais profundo, tá bom? Então, compreensão do texto é o que está escrito. Então, segundo o texto, o autor fala isso. O autor diz que, o texto informa aqui, está tudo escrito lá no texto. E a interpretação é o que o aluno, o indivíduo, o leitor, interpretou daquilo. O texto permite deduzir que, é possível subentender a partir do texto que, olha que diferença, né? Aula 11, linguagem e estética. Então, a gente tem aqui estética, educação e imaginação. Isso é fundamental, né, para qualquer pedagogo, sobretudo os pedagogos, né, dessa nova era, né, cada vez mais está antenada essa questão da estética, educação e imaginação, porque tudo vem, essa questão da imaginação, ela vem muitas vezes da arte, né, por isso que eu acho ela bem importante. No livro de vocês, no material de vocês, tem uma música chamada Metáfora, do Gilberto Gil. Então essa canção ela vai nos inspirar por toda a aula, de certa forma, né, toda essa aula 11, que é especial porque falaremos de um capítulo extraordinário da educação, né, que é a formação do senso estético e sua linguagem. Então assim, esse livro Paideia, tá, que é um livro. Quer ver? Eles são importantes para o educador que trabalha com ciência de educação fundado na paideia, o conceito grego de formação humana e integral. Você já deve ter ouvido falar desse conceito do livro do historiador alemão Wergen Geber, intitulado Paideia. Trata-se um livro volumoso dedicado a tudo aquilo que a educação grega e a romana significavam, e que vai muito além da informação, que é o que parece estar em pauta de discussão na educação de hoje. Ela abrange corpo, mente e espírito, envolvendo inclusive a arte e o senso estético, que também tem estrutura tripartite, a arte do corpo, a arte da alma e a arte do espírito. Ok? Mas quantos de nós, né, gente, já fomos preparados para lidar com o senso estético? Poucos, ok? Poucos. Então, nós vamos tentar aqui nessa aula falar um pouquinho disso, da questão do senso estético, tá? Então, o que é senso estético? É ter essa noção, né? E o que esses elementos podem fazer no ser humano, né? Podem atingir um ser humano. Poesia, dança, ginástica artística, artes plásticas e música. Manifesta-se de forma espontânea, envolve a imaginação, criatividade, faz da catarse, né? No eleitor, em quem tá, no visitante de uma exposição, né? Por meio de uma experiência. A luta pela dimensão estética da educação é a luta pela sua qualidade. Rubem Alves, no prefácio do livro de Duarte Júnior, diz, tá na página, peraí, gente, tá na página 4, para dar aula 11. O prazer gratuito da experiência estética e lúdica foi banido nas nossas escolas. E se alguém duvida que olhe para os rostos também dantados dos nossos moços, assombrados pelo fantasma do vestibular, atormentados pela exigência da eficácia, fazendo coisas sem entender e sem rir. Dizer que a educação é atividade irmã do brinquedo e da arte é denunciar a repressão. Relembrar o paraíso perdido, anunciar a possibilidade da alegria, rejeitar as experiências fragmentadas, buscar a experiência perdida da cultura, dilacerada pela sistemática administração, centralizada na vida que, em nome da eficácia, quer gerenciar todas as coisas. Só isso já diz tudo logo de partida, né? Bom, para Duarte,
né, que é o autor desse livro, no qual Rubem Alves faz o prefácio. A imaginação é o traço distintivo do homem. Através dela, este transcende a imediatividade das coisas e projeta o que ainda não existe. Por ela, o amontoado de elementos e estímulos no mundo é organizado numa estrutura significativa, que diz respeito aos valores da existência. A criação da cultura é um ato da imaginação humana, é um ato de jogar com os dados do mundo material para construir uma ordem e um sentido. A imaginação para Duarte Júnior. De acordo com Duarte Júnior, a imaginação é o voo humano, desde a facultade bruta, onde estão presos os animais, até a construção de um universo significativo. Portanto, podemos concluir que o ato do conhecimento da aprendizagem é em sua essência, dirigido e orientado pela imaginação. Imaginação. Para Freud, que leva as pessoas ingênuas à ilusão. O neurótico troca a realidade pela imaginação. Claro que não é só isso, né, gente? É porque isso, ela fez, a autora do material de vocês faz um recorte, né, disso no material, né? Eles exaltam a imaginação como um limite, né? Aqui, quer ver? Praticamente todos os filósofos mencionaram a imaginação em alguns de seus escritos, de tão fascinante que é o assunto. Mas não há um acordo sobre ela. Né? Para ele, né, para Freud, por exemplo, uns a encaram como se pode interpretar a partir do pensamento de Freud como uma armadilha, que leva as pessoas ingênuas à ilusão e com isso ao engano e à demência. Para Freud, o neurótico é aquele que troca a realidade pela imaginação. Já outros, como Sartre, exaltam a imaginação como um liame capaz de reatar coisas fragmentadas, inserindo em todo o articulado e significativo. Tá? Então, cada escritor, cada filósofo vê de um jeito. Né? De acordo com Vygotsky, a arte é uma emoção central. Ela envolve o sentimento, mas também envolve uma realidade. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Eu acho esse vídeo perfeito para falar de arte. Olha isso. Quando eu falo de arte, eu gosto de mostrar esse vídeo que ele mistura o futebol com a arte. Acho bem legal. Então, assim, eu acho bacana, né, que o futebol e o balé, ele forma uma poesia, né? Então, ele consegue colocar um tema, né, voltado para o esporte, na arte.
Aí depois eu deixei a dica aqui de um outro filme que eu gosto bastante, O Casamento de Romeu e Julieta, que também, né, aí migrou pro cinema, né, que o cinema também é uma arte, né. A arte existe porque a vida não nos basta. Eu adoro essa frase do Ferreira Goulart, porque se você coloca isso para uma pessoa muito capitalista, ela pode achar que a arte não serve para nada. Mas o que seria de nós sem uma música, sem um poema, sem a literatura, sem uma exposição? A vida seria insuportável, né? A linguagem estética como linguagem universal, né? A música, ela arrepia. Quem consegue fazer isso, né? A lógica não explica isso, né? Se você fala, por exemplo, para um aluno, eu vi hoje, ouvindo para cá, eu vi um cachorrinho morto na calçada, sei lá, uma coisa bem trágica. Provavelmente as pessoas vão ficar tristes, tal, você também ficou triste porque você viu aquela cena e tal, mas não vai acontecer mais nada além disso. Todo mundo vai ficar horrorizado, mas não vai acontecer nada. Agora, se você, ao assistir ao filme, né, um filme que fala disso, que fala de morte de cachorro, você chora, né? Então tem coisa que a lógica não explica, né? É uma reação natural à fruição que só a arte é capaz de provocar. A arte é considerada uma linguagem universal, ela abrange o inexprimível, né? A estética não é uma linguagem propriamente dita, porque não só exprime algo subjetivo, mas aponta para algo que está além da realidade, algo que transcende e que não somos capazes de explicar ou exprimir. Então aqui a gente tem uma foto da Adélia Prado, né, que é uma escritora que fala assim, achei interessante uma frase que trago no material de vocês. Às vezes olha a pedra e vejo a pedra mesmo. É isso que acontece com a linguagem quando perde a arte, o senso estético e coela um encanto, né? Tem um livro do Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, eu até trouxe para vocês a sinopse, depois vocês dão uma olhada, mas que ele mostra, assim, é uma idolatração, eles idolatram nossos personagens ao Henry Ford, né, mostrando que tudo é técnico, tudo é dinheiro, tudo é tecnicista, tudo é muito mecânico, né? Não mostra o lado, essa coisa da sensibilidade, da catarse, do estético, tá? A primeira coisa que um ditador está interessado em controlar são as manifestações de arte e cultura em geral, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, época do nazismo, né, na Alemanha, interdição à leitura, a Revolução Cultural de Mao Tse-tung, que durou 10 anos, né, quando a China se abriu economicamente para o capital externo, mas não para a democracia, também houve foi um governo reacionário nesse sentido, né, que tirou os livros, né, das bibliotecas, enfim, era proibido ter livros à disposição, né? Além de perseguir pessoas, essa revolução queimou livros considerados perigosos e proibiu a execução de peças teatrais que não condiziam com a luta proletária do comunismo, né? Uma analogia ao professor dotado de visão. Imaginação e arte formam o nosso senso e linguagem estética. O professor precisa ser um inconformado. O professor criativo é o transformador. É importante valorizar a arte como o aluno a entende e consegue exprimir. Aqui no livro de vocês, na página 11, nessa aula 11, a gente tem um exemplo, né, dessa questão da parte estética. O eu, ele fala assim, o eu não existe isolado do mundo, como o livro Pequeno Príncipe mostra com tanta clareza, tanto que ele se apaixona por uma flor, que é na tradição da filosofia antiga e medieval o símbolo da realidade. Para ilustrar essa ideia de forma sintética, vou lhe contar uma anedota. Aí ele vai explicar, né? Então ele fala a diferença do urbano e no nômade, né? Ele dá essa diferença, né? Aquele nômade, aquela pessoa que não tem casa, que fica viajando o tempo todo. No caso do livro ali, ele é diferente do urbano, que tem uma casa fixa, né? Na cidade, tá? Então ele termina falando assim, na página 11 ainda. É assim que devemos encarar a nossa imaginação e sua linguagem estética, como sendo dos sonhos, projetos e utopias realizáveis. Assim sendo, capaz de nos fornecer um norte, um foco, um rumo, esse verdadeiro deserto que muitas vezes é a nossa educação. Ele faz um paralelo, né, do Pequeno Príncipe com a educação. Bom, chegamos na nossa última aula, que é aquela que não está ainda disponibilizada para vocês, mas eu já vou explicar, tá bom? Na verdade, é uma aula que
eu acho que vocês já devem ter tido com a professora Adriana, né, que é a professora de Libras. Vocês devem saber muita coisa do que eu vou falar hoje, considerando que a professora Adriana explicou. Mas mesmo assim eu vou voltar, tá? A língua de sinais, gente, ela vem ganhando destaque nos cursos de pedagogia, né, de licenciatura, né, por conta de uma lei. Né? Ela se tornou compulsória desde 2000, tá? Que é a Libras, né? Mas isso é uma discussão muito antiga, né? Aqui no material de vocês, né, é falado que, quer ver? Apenas um povo de que se tem notícia que não apenas respeitava o surdo, como os endeusavam, que eram os egípcios antigos, né? Já na China, os surdos eram lançados ao mar, a fim de evitar que eles se reproduzissem, dada a crença de que a surdez era apenas hereditária. Em Esparta, os indivíduos surdos eram lançados no alto de montanhas rochosas, o que impedia a chance de sobrevivência. Né? Então, aqui na página 3, tem várias informações, né, que vão falando como eram tratados os surdos antigamente, né, na época do Egito Antigo, na época dos chineses, né, em Esparta, né, como que isso acontecia, tá? Bom, até que houve um padre chamado... quer ver? Onde está isso? Espera aí, eu tirei essa informação daqui do material de vocês, gente. Ah, achei. Está na página... Página 4, pessoal. Página 4, tá? Que teve até um médico, né, que ele propôs essa técnica de educação de surdos através de leitura labial, usando instrumentos como espelho, entre outras coisas, como o tato no rosto, né? Embora pesquisasse na área médica, ele é considerado fundador da área de filosofia chamada oralismo, focado no aprendizado através da leitura labial, tá? Na cidade de Paris, na França, criou-se a primeira entidade educacional para surdos, o Instituto Nacional de Surdos Mudos. E depois, além disso, acho que está no outro slide, gente. O padre chamado Charles Michel de Epée, que era francês e viveu até 1712, prestou serviços voluntários no cuidado e educação de surdos e teve tanto sucesso que foi batizado como pai dos surdos. Né? Essa foi uma das marcas pela sua luta pelo reconhecimento da língua de sinais. Tá bom? Bom, aqui eu trouxe algumas opções de filmes, né, que vale a pena vocês assistirem, se tiverem tempo. O Milagre de Anne Sullivan. E também esse é um novo, esse passou há pouco tempo, acho que foi ano passado, passou no cinema, A Linguagem do Coração. Bom, no Brasil, como aconteceu essa história do ensino de Libras, né? Então a gente tem o Dom Pedro II, que através de um discípulo que veio a convite dele, ele fundou a primeira escola para surdos, né? Começou com a língua de sinais francesa e depois passou a ser a Libras, que é a língua de sinais brasileira, né? Outras estudiosas propuseram a educação bilíngue, né? Língua de sinais junto com a de português, e hoje a Libras faz parte dos parâmetros curriculares nacionais, ok? Agora, lá na página 5, ela traz assim, resumindo, temos hoje os seguintes modelos ativos na educação do surdo. Então, resumindo, temos o oralismo, que não deu certo, né? Foi tratado na escola do mundo inteiro, mas não deu certo porque ele queria ensinar a questão de uma língua oral para surdo, né? A comunicação total, que foi na década de 1980, que ela permitia a língua de sinais junto com a oralidade, mas ela foi bem criticada, porque assim, não é possível a gente falar inglês e português ao mesmo tempo. Então, essa proposta da comunicação total é usar a língua de sinal com a Libras, né? A Libras era apenas um facilitador, então ela também fracassou. Na década de 1990, reconhece-se a língua a Libra como o bilinguismo, né? Então, quer dizer, o aluno estudava Libras e estudava português separadamente. Né? Então, era uma língua autônoma. A Libras era uma língua autônoma, tá? Como um bilíngue. Ele é bilíngue, ele fala português e fala Libras, né? E nós temos esses dois aqui, que são os de hoje, né? A pedagogia surda e a inclusão. Ambos são direitos garantidos por lei,
para que o surdo tenha acesso à permanência no âmbito educacional. Tá? Eu trouxe aqui para vocês também, eu fiz um print da tela do material de vocês, semelhanças e diferenças entre Libras e a língua portuguesa, página 6 e 7. Não, página 6, tá? São 10 itens. E depois, semelhanças e diferenças entre... Ah, aqui é a mesma coisa, só que eu resumi. Eu resumi aqui, tá, gente? Eu pus só as palavras principais, tá? Esse slide é o slide 73, tá? Tem um probleminha aqui embaixo, eu preciso arrumar, tá bom? Depois eu arrumo para pôr para vocês na mediateca. Aí depois tem a diferença entre a Libras e a língua portuguesa, que nem de longe justifica um tratamento desigual, tá? Também fiz o print, são 10 também itens, tá bom? Então, o que tem de diferente? Eu também fiz um resuminho aqui para vocês, tá? Bom, depois, domínio da Libra por parte de todo professor em temas da atualidade. Todo professor deveria ter conhecimento básico em Libras. É importante que se envolva, que ele desenvolva uma sensibilidade para a cultura surda. Inclusive, as crianças ouvintes deveriam ter aula de Libras para facilitar a comunicação entre criança surda e ouvinte. Bom, gente, então por enquanto é só. Eu espero que tenha ajudado a aula. É importante vocês lerem aquelas tabelas das páginas 6 e 7 da aula 12. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, um beijo, até a próxima. Qualquer coisa, eu estou à disposição, tá bom? Podem me escrever. Tchau, tchau, gente.